O Supremo Tribunal Federal afirmou nesta quinta-feira que o ministro Luiz Roberto Barroso se referia ao voto popular, quando disse: "Nós derrotamos o bolsonarismo", e não a atuação de qualquer instituição. Em nota, o Supremo disse o seguinte, abre aspas, o ministro do STF, Luiz Roberto Barroso, o ministro da Justiça, Flávio Dino, e o deputado federal Orlando Silva estiveram juntos no Congresso da Uni para uma breve intervenção sobre autoritarismo e discursos de ódio. Todos eles participaram do movimento estudantil na sua juventude. Apesar do divulgado, os três foram muito aplaudidos. As vaias, que fazem parte da democracia, vieram de um pequeno grupo ligado ao Partido Comunista Brasileiro, que faz oposição à atual gestão da Uni. Como se extrai claramente do contexto da fala do ministro Barroso, a frase "nós derrotamos a ditadura e o bolsonarismo" referia-se ao voto popular e não à atuação de qualquer instituição, esclareceu o STF em nota. Observação, eu quero fazer uma observação em relação ao Supremo exarar esta nota deplorável e lastimável, esclarecendo a militância do ministro Dino e do ex-ministro Orlando. Também foi ministro do governo de esquerda, do governo petista. Eles são homens exatamente do Partido Comunista Brasileiro, ambos. E foi o Partido Comunista Brasileiro que foi responsável pelas vaias. Aliás, o diretório acadêmico, Uni e tal, vai é uma coisa comum. Ninguém pode achar ruim participar de um evento estudantil e ser vaiado. Isso faz parte do contexto da democracia. É perfeitamente aceitável. Eu me lembro do debate presidencial de 1989, o melhor debate da história presidencial desse país, né, que tinha. Qual era o nome daquela senhora que era trabalhou comigo na CNT? Uma que era da Bandeirantes, magrinha, foi casada com aquele rapazinho que era ator de teatro, um galanzinho. Uma velha, que era apresentadora do debate. O debate tinha plateia. Então, falava o Maluf, a turma da esquerda moía, ela vai e tal. O menos vaiado era o Ulisses Guimarães e o Mário Covas. Veja o elenco do debate. Mário Covas, Ulisses Guimarães, Leonel de Moura Brizola, Paulo Salim Maluf, professor Álvaro Vale. Os dois piores do debate foram para o segundo turno. O que é o atual presidente, esse desastre aí. Daqui a pouco nós vamos para as pérolas da Lula e esses vão ver o desastre do cara é. E o Fernando Collor, que revelou aquele outro desastre extraordinário. Bom, G, parlamentares da oposição já se manifestaram que vão apresentar um pedido de impeachment contra o ministro Luiz Roberto Barroso do Supremo Tribunal Federal. Para os bolsonaristas, o ministro Barroso cometeu o crime previsto no artigo 39 da Lei 1079 de 1950, que classifica como crime de responsabilidade dos ministros do STF o exercício de atividade político-partidária. O deputado federal Carlos Jordi, do PL do Rio de Janeiro, afirmou que os senadores não podem aceitar o ativismo de Barroso e tem que abrir um processo de impeachment contra o ministro. Vamos ouvir o deputado. Essa frase que o Barroso disse, nós derrotamos o bolsonarismo, é o processo da Uni, que é muito grave. Quem ele se refere por nós? Quem são nós? Se refere na primeira pessoa do plural. Porque Barroso, como ministro do Supremo, ele representa o colegiado, o judiciário, o STF. O STF está se referindo ao outro lado. O lado que ele diz que derrotou o bolsonarismo. Por isso que nós entramos com um processo de impeachment contra o ministro do Supremo, que está infringindo a própria lei de impeachment, a Lei 1079. O artigo 39 diz que são crimes de responsabilidade do STF. 2. Proferir julgamento quando por lei seja suspeito na causa.
3, exercer atividade político-partidária. 5, proceder de modo incompatível com honra, dignidade e decoro de suas instituições. Se houver um mínimo de dignidade dos senadores, eles vão aceitar esse processo de impeachment. Para a tentativa de destruição da nossa democracia, a interferência dos demais poderes e interferência nas eleições a partir do ministro. Demonstrou que tem lá. Vamos destacar que Barroso será o próximo presidente da cidade. Será o maior assinte da nossa democracia. Ele não pode presidir a nossa Suprema Corte, pois já demonstrou que é um militante que interfere na política, desequilibrando o jogo democrático. Por isso, além do processo de impeachment, também estamos pedindo a suspensão de Barroso em todos os processos que envolvam Bolsonaro e seus aliados. Precisamos agora de mobilização máxima para que essa desmoralização não possa se perpetuar no nosso país. Esse então deputado federal pelo PL do Rio de Janeiro, o Carlos Jordi, que é um dos que assinou o pedido de impeachment contra o ministro do STF, o Luiz Roberto Barroso. Quem também se manifestou nesta tarde foi o presidente do Senado, o Rodrigo Pacheco. Ele criticou a fala do ministro do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso, em entrevista à imprensa nesta quinta-feira. Pacheco cobrou retratação de Barroso sobre a fala que diz que bolsonarismo, que derrotou o bolsonarismo. Ele afirmou que foi infeliz, inadequada e inoportuna. Vamos ouvir o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco. Também, evidentemente, foi muito inadequada, inoportuna, infeliz a fala do ministro Barroso, no evento da ONU, em relação a um segmento político, uma ala política, a qual eu não pertenço, mas que é uma ala política. A arena política se resolve com as manifestações políticas e com a ação política dos sujeitos políticos. O ministro do Supremo Tribunal Federal, evidentemente, deve se ater ao seu cumprimento constitucional de julgar aquilo que é demandado. Então, a presença do ministro no evento de natureza política, com uma fala de natureza política, é algo que reputo infeliz, inadequado, inoportuno, e o que espero é que haja, por parte do ministro Roberto Barroso, uma reflexão em relação a isso, eventualmente uma retratação no alto da sua cadeira de ministro do Supremo Tribunal Federal e prestes a assumir a presidência da Suprema Corte. Nós estamos num esforço muito grande no Brasil de conciliação, de pacificação, de acabar com o ódio e com as divisões. Nós temos exercido isso no dia a dia para que a gente possa ter um país próspero, repito, com menos intolerância, com mais amor, mais compreensão, e cada qual tem que cumprir o seu papel e se esforçar conjuntamente para que isso aconteça no nosso país. Olha, esse conjunto de atitudes expressadas pelo presidente do Senado só indica que a intenção dele, eu vou usar o termo que a pessoa usa de manhã aqui, é passar pano, certo? E não é isso que o Brasil quer. Antes, uma informação que o Ari passou aqui para mim, meu amigo pessoal, o nome da veneranda senhora é Marília Gabriela. E o galã, que é outro amado, ao qual eu me referi, é o Jimmy Kimmel. Né? Sem, por favor, uma crítica às posições das pessoas, às suas escolhas pessoais, as quais eu respeito, obviamente. Todavia, esse senhor aí, o Rodrigo Pacheco, é uma retratação do Rodrigo Barroso. Não. Roberto Barroso. Eu nunca vou acertar o nome dele. Roberto Barroso. É que o Roberto Barroso era um jornalista aqui do Paraná. Fala Luiz Roberto, então, pronto. Vou falar Luiz Roberto. Roberto Barroso era um jornalista do Paraná, escrevia maravilhosamente bem, foi dono do jornal Diário do Paraná, etc. e tal. E era uma pessoa que exercia o jornalismo com bastante intensidade, atenção, volume. E o
Rodrigo Barroso, Roberto. Luiz Roberto Barroso. Luiz Roberto Barroso. Eu preciso treinar. Eu tenho tanta raiva desse cara que eu preciso treinar. Eu não poderia jamais participar de qualquer sessão de julgamento desse indivíduo. Por que deixa de fora desse seu mau sentimento? Você é uma pessoa horrível. Horrível é você. Você, ministro, é horrível. Você é porque você é desonesto na sua atividade de ministro do Supremo Tribunal Federal. Você não atende aos ditames do artigo 102 e seguintes da Constituição deste país, que determinam, como o presidente do Senado disse, as suas funções. A sua função é ater-se aos autos que lhes são enviados e julgar de acordo com as provas existentes nos autos e a devida exegese e aplicação da lei, cabível aos fatos em julgamento. E outra questão, fatos estes que o impelem a ser guardião da Constituição e não a buscar prostituir a Constituição, não buscar agredi-la, não buscar extrapolar da sua função de ministro e praticar a política. Que é isso que o senhor fez ontem. Mas essa é uma decisão pessoal. Agora cabe ao Senado da República ter o compromisso, a honra e a decência de aplicar. E eu discordo do deputado Jordi, porque é difícil enquadrá-lo em atividade política, porque ele foi convidado ontem nesse evento da União Nacional dos Estudantes. Todavia, ele foi decidioso, e aí o artigo 4º da Lei 1079 de 1950, porque ele foi incauto e negligente em relação à função dele. Então, no artigo 4º, no inciso 4º do artigo 39, ele está em curso, sim, na minha modesta visão. E aí, ele procedeu sem a devida honra e o compatível e devido decoro com a função de ministro do Supremo Tribunal Federal. Perdeu, Mané. 18h32. Você está ouvindo Direto ao Ponto, com o Gie Book, na Mercosul FM.